Oi, tudo bom com vocês? Então, no vídeo de hoje eu vou falar sobre o livro Dançar Tango em Porto Alegre, do autor Sérgio Faraco. Então, para quem quiser conferir, é só continuar assistindo o vídeo. Esse livro foi escrito no ano de 2000, é um livro de contos, foi um livro muito premiado. O Sérgio Faraco, então, é um escritor gaúcho e esse livro dele é dividido em 3 partes. A primeira parte é a temática da fronteira, a temática... Os contos vão acontecer ali pela região de Uruguaiana, por aquela região dali. Os contos se passam, parecem bem antigamente. Na verdade, tu pode ter 2 pensamentos, tá? Que os contos se passam bem antigamente, pelo modo que eles viviam. Ou tu pode ter aquela visão de que é uma cidade que parou no tempo, onde a linguagem não evolui, fica sempre naquele portunhol e as tradições realmente não mudam, né? Tu pode ter esses 2 pensamentos. Mas enfim, vão contar contos ali da fronteira. Vão ter vários contos que vão falar sobre travessias ali entre Uruguaiana, Uruguai, Paraguai, né, daqueles caras que contrabandeavam coisas, né, pegavam o dinheiro ali do pessoal da cidade e faziam a travessia para comprar produtos, rádios, badulaques, enfim. E eu vou falar sobre alguns contos, então, de cada parte do livro que mais me marcaram, tá? Dessa primeira parte, que vai falar mais da fronteira, essa coisa mais interiorana, o Dois Guachos é o primeiro conto. Ele vai falar sobre 2 irmãos que são órfãos de mãe, né, vivem com o pai. Então são 2 irmãos, a menina que é mais velha e o menininho. E o menininho, ele é o narrador da história, e ele nos conta que desde quando a mãe morreu, a irmã assumiu aquele papel de mãe. Então era a irmã que estava criando ele. E o pai estava sempre bebendo, nem ligava pra filha. E a filha, assim, desprotegida, né? Se não me engano é o capataz, enfim, o cara ali da fazenda. Grosso também, assim, gauchão, ele vê a guria. E ele, então, transforma ela em mulher, né? E o irmãozinho vê isso, e o irmãozinho fica muito brabo, muito irritado, pensa em matar o cara, pensa em bater no pai dele, que não tá vendo aquilo, não tá vendo que o cara tá literalmente abusando da guria. Então, eu não vou contar o desfecho do conto, mas é basicamente isso, assim, o gurizinho fica muito brabo e não sabe o que fazer, ele se sente incapaz, na verdade, ele queria proteger a irmã, aquela irmã que ele vê como mãe, e ele não consegue. Então o menininho, ele vive aquele sentimento de agonia, né, por não poder fazer nada pela irmã dele. Tem também outro conto que é o Guapiar com Frangos, que é um cara, assim, que ele se achava apto pra tudo, né, e aí um amigo dele morre e ele tem que então levar esse amigo, se não me engano até a família, né, pra família velar o corpo. Então ele amarra ali o corpo do cadáver no cavalo dele e vai fazer essa travessia. Só que tá um solão, assim, é horrível. E aí as moscas já começam a chegar no corpo do defunto e ele abanando as moscas e tá tão calor que ele começa a passar mal. E aquele cheiro de podre, e me lembrou muito o conto do Edgar Allan Poe, assim. Esse conto me lembrou muito contos do Edgar Allan Poe, porque é horrível, assim, parece que tu sente o cheiro do morto, aquela coisa podre e... Enfim, daí quando ele tá passando pelo meio da mata, os animais já veem aquilo, veem aquela carne, já aparece uns urubus, já querem comer a carne do cara, e tá tão calor que ele pega, passa mal, cai do cavalo. Quando ele acorda, os urubus já estavam comendo a carne do amigo dele. E aí ele tenta ainda lutar contra os urubus, mas daí ele vê, assim, o desfecho do conto é que ele vê que ele não pode lutar contra a natureza. E a última cena é a mais marcante, onde ele pega um facão, assim, e todo o resto do corpo do cara já foi comido, né? Mas ele vê que ali na caixa torácica ainda não foi comida, né? Porque os ossos estavam protegendo os órgãos. Ele pega o facão e abre ali o osso do peito para os animais, então para a natureza fazer o papel dela. Então é uma coisa bem poética. E é também aquela transformação daquele cara que se achava apto para fazer tudo, aquele cara que se achava grosso. Tu vê que ele também, tu vê que tu também tem sentimentos, né?
Ele se sente muito mal de ver o amigo dele sendo comido. E de início ele começa a se sentir muito mal porque ele tinha uma tarefa, que era só levar o cara, só fazer essa travessia, ele não conseguiu. E então tem toda essa transformação, tem toda essa poesia assim por trás do conto. Outro conto também é O Voo da Garça Pequena, né? Um cara que contrabandeava coisas, né? Ele chega então num bordel e aí ele chega lá e acha a cafetina, daí conversa com a cafetina e pergunta, tá, cadê as mulheres? E daí ela diz que ela tinha dado folga pras cafetinas. Tinha dado folga então, né, pras meninas dela. E aí então nisso passa uma guria, assim, tipo uma mulher nova, e ele fica de olho nela. E a cafetina vê. E aí então os dois começam a conversar, ele e a guria. E a cafetina então diz pra guria, né? Bah, esse aqui é o moço que traz os rádios, né? Conversa com ele. Daí ela começa a conversar e fala, bah, eu queria tanto um rádio, a fulana lá, outra prostituta, tem um rádio, eu queria tanto um rádio, bababá. E daí ele, cheio das intenções em cima dela, diz que sim, que vai trazer o rádio pra ela e tudo mais. E ela diz, ah, não tenho dinheiro, então a cafetina dá o dinheiro pra ele e diz, tá, depois tu me paga, enfim, eu pago o rádio pra ti. E aí os dois começam a conversar e tu vê que essa guria, essa mulher, ela tem um pensamento diferente, né? Ela começa a falar que ela queria rádio, que ela gosta muito de ouvir notícia e que ela ouviu então que as mulheres começaram a estudar, que as mulheres estão crescendo e bababam. E o cara muito grosso fala pra ela que não, que é nada, o papel da mulher não é isso, a mulher não tem que estudar, a mulher que estuda vira macho, uma coisa bem machista. E a guria, sem saber, começa a falar que não e começa a explicar. Bem ou mal, ela tava mudando o pensamento dele, no fim do conto vocês vão ver isso, né? Então os dois conversam e lá pelo momento, né, os dois então decidem ir pra cama. Ela nunca tinha ido pra cama com nenhum outro cara, ela era viúva, né, tinha vindo para ali não sei como. E aí os dois então, quando vão pro quarto, eles não conseguem, né, ele se sente constrangido de estar querendo ficar com ela. Ela também fica meio constrangida, então ele pega e fala, daí ela diz, tá, e agora como é que eu vou te pagar, né, pelo rádio? Daí ele fala, não precisa, eu te dou o rádio, então. Saindo do quarto ele encontra a cafetina pergunta, e aí, como é que foi? E ele pega e mente, ah não, que foi muito bom, e bababam. E pega e sai, e aí nisso, ali no conto, fim do conto, tu começa a ver que ele teve uma transformação, assim, né, que ele era aquele gauchão grosso, e que depois aquela conversa, que ela sempre conversa com aquela guria, já mudou o pensamento dele, que talvez ele esteja saindo dali com um pensamento menos fechado, né, sobre o mundo e sobre as mulheres. Eu achei isso bem legal. Então, rapidamente passando para a segunda parte do livro. A segunda parte, então, vai falar sobre rito de passagem, vai falar muito sobre crianças e adolescentes, sobre esse momento de transição que eles estão vivendo. E tem contos que vão falar sobre a família, tem contos que vão falar sobre descoberta sexual, então é uma parte bem legal. Falar também sobre contos, né, dessa parte que me marcaram. Eu achei legal o conto Guerras Greco-Pérsicas, então que vai contar a história da Cláudia, que é uma guria que ela não consegue passar em história, ela tá um tempo já ali repetindo. E aí a mãe dela, conversando com a vizinha, descobre que o filho da vizinha tira notas boas. E aí pede ajuda, né? Diz, por que teu filho não ajuda a Cláudia a estudar e bababá. A Cláudia, então, ela era muito burrinha, mas ela já tava amadurecendo, assim, o corpo dela já tava mudando. Então o guri já vê que ela depila as axilas, que ela já tá ficando com um corpinho mais modeladinho. E o guri, então, pensa em se aproveitar disso, né? Todos os guris ali da rua querem pegar a Cláudia, ele vai ter a oportunidade de ensinar ela, então, por que não? Ele tentando ensinar a Cláudia a ver que ela tem uma dificuldade muito grande de entender a matéria, então ele dá a ideia dela ir de saia na prova e escrever ali nas pernas, né, nas coxas, a matéria que vai cair na prova. Bem, ela pega, faz isso e passa então, e depois a mãe dela fala, agradece a vizinha, diz, teu filho é ótimo e tal, muito obrigado por ter ajudado a Cláudia, bababá. E aí
E a mãe do guri pergunta, aí, onde é que tá a Cláudia? Daí ela fala assim, ela tava lá atrás nas taquareiras e ela não quer sair de lá e tal. E aí a mãe acha que é porque ela tá menstruada e quer ficar escondida. Enfim, o gurizinho, vendo isso, vai lá. E aí quando chega lá, tá a Cláudia tentando apagar, assim, as colas, né, das coxas. E aí ele fala pra ela, pra sair essa tinta tu tem que usar sabão de mecânico. E aí ele vai lá, pega o sabão e tal, e começa a ajudar ela. E ajudar meio que passando a mão. Então já é meio que aquela descoberta sexual, assim, né, os dois crescendo, amadurecendo ali. E é bem legal, essa coisa bem descrita. E essa descoberta, assim, ele vendo que talvez ela não seja só uma amiguinha, né? Então tem todo esse amadurecimento sexual, assim, o guri parando de ver ela como só uma vizinha e já vendo como uma mulher, uma possível namorico, coisas do gênero, né? Que é essa transição de pensamento que tem, porque antes, assim, meninos e meninas brincavam separados, né? E depois, então, num certo momento, tu começa a se sentir atraído pelo sexo oposto, pelo mesmo sexo que tu. E então isso tem todo um choque na cabeça do jovem. Então, e essa é uma parte do conto que eu achei bem legal. Outra conto também que vai falar sobre isso é A Língua do Cão Chinês, que é o menino que ele tá doente. E é bem isso, o conto é bem simples, o menino tá doente, ele levanta durante a noite, chama a mãe, quando ele chega no quarto ele vê os pais transando, e aí ele no início não sabe o que tá acontecendo, primeiro acha que eles estão brincando, depois acha que o pai tá batendo na mãe, e aí depois ele vê que não, que os dois estão bem ali, pega e vai pro quarto dele. Então é aquela descoberta dos pais transando, né? E o guri é bem criança, então talvez foi, né, aquela primeira visão dele sobre o sexo. Então a terceira parte vai falar sobre amor incidental, aquele amor que pode surgir a qualquer momento, que talvez não seja bem amor, e fala bem sobre coisas do cotidiano, na verdade são encontros do cotidiano, tá? Vamos mudar isso, a terceira parte vai falar sobre esses encontros e desencontros do cotidiano. Um conto que me marcou foi A Dama do Bar Nevada. É um cara que ele passa, então, no Bar Nevada para comer um sanduíche e aí falta dinheiro, né? A garçonete fala pra ele, ai moço, tá faltando um dinheiro, o ele tava bem mal de grana, então uma mulher resolve ajudar ele e dá um dinheiro pra ele, né? Paga o sanduíche dele, os dois começam a conversar. E aí, nisso vai passar um dia, no outro dia ele vai chegar lá e vão se encontrar de novo e a mulher vai falar pra ele. É uma mulher, não é feia, uma mulher um pouco mais velha do que ele. A mulher vai falar pra ele que ela é viúva e fala pra ele assim, eu vou te fazer uma proposta, eu espero que tu não ache essa proposta indecente, mas tu tá precisando de dinheiro, eu tô bem de grana e eu tô viúva há muito tempo, mas ainda tenho minhas vontades. Então, quem sabe a gente não faz essa troca de favores, assim, né? Tu mata a minha vontade e eu te dou um dinheiro, né? E aí o cara pensa e aí topa. E aí pergunta pra ela, tá, e aí tu quer que a gente saia daqui e já vai direto pra lá? E ela diz, não, se não se importar, vamos fazer agora mesmo. Então, tem esse poder da mulher, né? Eu já vi muitas pessoas falando que o Sérgio Faraco é machista, por causa dessa parte interiorana, que nem eu falei ali antes, que trata a mulher como lixo. Mas eu não acho o Sérgio Faraco machista. Eu acho que ele fez muito bem essa evolução da mulher, sabe? Essa coisa que no início, aquela coisa interiorana, que nem eu falei antes, né? O cara bem preconceituoso, bem grosso, a mulher tem que ficar em casa, a mulher tem que servir o marido. E depois tu vai lá pra terceira parte, onde a mulher tem realmente aquele poder, né? De falar, eu estou precisando de um homem, eu quero isso, eu quero aquilo, eu saio de noite sozinha, eu faço o que eu bem entender. Então, as mulheres da terceira parte são mais fortes, mostram as mulheres de hoje em dia, aquelas mulheres que conseguem viver sozinhas, aquelas mulheres que têm vontades, aquelas mulheres que vão atrás do que elas querem. E eu achei isso bem legal, não acho ele machista, mas essa é a minha opinião, enfim. Então, o último conto é o conto que dá nome ao livro, Dançar Tango em Porto Alegre. É um conto bem legal e vai contar a história, então, de um cara que ele tá num trem, e é um trem aqui do Rio Grande do Sul, não lembro, enfim, de qual cidade, até qual cidade que vai. E então ele tá ali no trem, ele tá olhando ali pela janela e fumando, e daqui a pouco, ele deixa cair ali assim, às vezes uma mulher, e a mulher
grita com ele e diz, ai, tu vai me queimar e tal. Ele olha pra mulher e vê que essa mulher é muito bonita. E aí, então, esse trem vai dar uma parada ali na cidade de Santa Maria, ele vai pra um café e a mulher vai junto dele. Então, os dois conversando, a mulher diz que ela tem um marido muito doente, que ela tá bem chateada por causa disso, e que ela tava querendo esquecer isso, tava querendo espairecer. Então, propõe pra ele que os dois tenham uma noite de amor. Transem, ela diz que ela quer um sexo casual, que ela quer uma coisa assim, ela quer transar com qualquer um pra espairecer, realmente isso, né? Já mostra o poder da mulher de novo, de falar o que ela quer e o que ela não quer fazer, né? Quando que uma mulher lá do interior vai pegar e falar isso? Nunca, nunca que ela ia dizer que tem vontades, que tem coisas pra fazer, tem assuntos pra tratar, que ela tem até um trabalho, que ela tem um marido pra cuidar, nunca, né? Enfim, aí o cara fica pensando, bah, que coisa, né? E pensa e repensa e decide ir pra cama com ela. E a parte, assim, do sexo é muito bem descrita, não tem palavrão, eu achei bem legal essas partes, né? E é uma coisa bem hard mesmo, assim, pra quem achava que 50 Tons de Cinza, né, era uma coisa forte, bem descrita. Não, Sérgio Faraco descreve bem melhor, tá? E eu achei bem legal, assim, essas partes, esse conto bem legal. Enfim, os dois vão ter esse momento deles, né, sexual, vão passar vários momentos lá dentro. E aí, saindo de lá, aí, enfim, tá, depois, né, que eles transam, ele dorme. E aí, quando ele abre os olhos, ele vê que a mulher não tá mais ali no quarto. E vê que o trem tá parado. Ele pega, vai lá, pergunta, as pessoas dizem que o trem atropelou um animal. E ele fica morrendo de medo da mulher ter se matado. Porque, enquanto os dois transavam, tava tudo muito bom, tudo muito bem, mas ela se sentia meio pesada ainda por causa daquele marido doente, enfim, ela ali querendo se parecer com outro cara, né? Mas então os dois se encontram, se abraçam e falam, eu achei que tu tinha morrido, eu achei que tu tinha se matado, enfim. E aí os dois já começam a marcar de se encontrar em Porto Alegre para dançar um tango, né? E aí tu já vê aquele pensamento, aquela mudança de pensamento dos dois, né? Os dois só queriam sexo casual, só queriam uma coisa momentânea. E aí os dois já estão combinando de se encontrar. E uma das últimas partes do livro, do conto, é ela falando pra ele, e eu fiz tudo isso contigo e nem sei teu nome. Então tu já viu uma mudança de pensamento dela, né? Ela já quer encontrar ele de novo. Diferente daquele pensamento que ela tinha lá no início, que era só transar com um desconhecido pra espairecer. Então é um conto bem legal. Eu gostei bastante do livro, foi um dos melhores livros da lista, um livro que eu li assim numa sentada. Mas eu já vi que tiveram várias pessoas que não gostaram, então vai do pensamento, vai da opinião de cada um. Mas eu espero que vocês leiam esse livro, não só pra lista da URGS, é um livro assim muito bom, eu gostei bastante. E espero que vocês tenham gostado dessa resenha, curtam, compartilhem com os amigos, não se esqueçam de clicarem no sininho para vocês sempre receberem as notificações do Nicis. Então é isso aí, amanhã tem mais Nicis. Beijo!